relacionada a somente a questão de estímulo da natureza, né? O estímulo do seu pai ou da sua mãe que tentou criar uma habilidade em você de fazer alguma coisa, ou se você resiste à questão do conhecimento, a capacidade também só não vem através do conhecimento. Na verdade, a capacidade de você fazer alguma coisa vem através de milhares e milhares de coisas que, unidas a uma só, conseguem te trazer os resultados que você tanto quer e almeja. Mas o ponto principal da capacidade é você enxergar além do que as pessoas enxergam, é olhar além da média, olhar além do horizonte, olhar para o futuro, mas fazer no presente. Olhar no futuro e fazer no presente. Se você pegar Mozart, para mim é uma das principais, acho que os principais exemplos de competência e habilidade que existiu na história, né? Existe a Mozart e existe a Salieri. Mozart era um cara que aprendeu a tocar piano. O cara tinha uma capacidade, apesar de ser louco, ser um cara totalmente fora do comum, com um parafuso a menos na cabeça, mas era um cara que tinha uma habilidade incrível de aprendizado. Só que ele não nasceu sabendo tocar, ele simplesmente foi atrás de estudar para aprender a tocar, apesar que sua capacidade de aprendizado ser muito maior. E eu te pergunto, será que Mozart tinha mais capacidade do que outros? Talvez ele tivesse acesso, né, a uma facilidade de encontrar, de alcançar resultados mais fácil do que outros. Só que se a gente não der o primeiro passo para buscar alcançar essas capacidades, você não vai ter capacidade para fazer absolutamente nada. E sabe uma das coisas principais que travam e bloqueiam as pessoas no mundo de hoje? A capacidade de se concentrar no que vem do externo e não do que vem do interno. Porque a gente se sente incapaz quando a gente vê as adversidades do mundo vir sobre a gente. E a gente acha que não tem capacidade para poder enfrentar o que é necessário enfrentar. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Os problemas, eles existem, e eu tenho uma coisa boa e uma ruim. A ruim é porque você vai ter que enfrentar ele de qualquer forma. Porque você não tem que se concentrar no problema, você tem que se concentrar na solução do problema. Mas a boa é que um dia ele vai passar. Há 2 anos atrás a gente entrou na pandemia e a gente achava que isso duraria 15 dias. Na verdade não durou 15 dias, já passaram 2 anos. E na verdade a gente nem foi dado ainda, decretado o fim da pandemia, né? Apesar de não estarmos mais usando máscara, né, e ainda usando alguns tipos de protocolo que são necessários, mas não existiu um fim, mas passou. A sua habilidade, sua capacidade de ir além, o ato de entender sobre sua capacidade, está aqui, ó. É a maneira que você enxerga. É a forma como você vê o mundo. É você parar de se preocupar com as coisas externas e se preocupar com a interna. O estoicismo fala que você não tem como mudar as adversidades do mundo, mas você tem como mudar a forma que você canaliza, que você absorve, que você gere aquilo que vem do mundo. As pessoas me perguntam como descobrir minha verdadeira identidade. Se você começa a ouvir as coisas externas e começa a escutar a opinião de pessoas de fora sobre quem você é, você nunca vai entender quem verdadeiramente você é. Consegue compreender? Não está no que vem de fora, está no que está aqui dentro. E aqui dentro, ó. A capacidade de você fazer algo na sua vida está na sua mentalidade. É a forma que você enxerga, é a forma que você consegue absorver melhor as informações, reorganizar as ideias e poder agir para ter resultado. Porque a pessoa que não tem capacidade, pelo menos ela não se acha capaz de fazer alguma coisa, ela começa a botar a culpa em todo mundo pelos seus resultados. E aí nada presta, porque ela entra naquele ciclo de comparação. Então a pessoa que come mais do que você começa a chamar ela de obesa, mas a pessoa que come menos, você começa a chamar ela de anorexa. A pessoa que estuda mais do que você, ou lê mais livro que você vai chamar de exagerado. A pessoa que estuda menos que você, ou que lê menos livro que você vai chamar de burro. Porque quando a gente entra nessa onda da comparação, a gente não consegue mais enxergar as qualidades do outro, a gente só começa a enxergar defeitos. E até aquilo que se é qualidade em alguém, a gente começa a tratar por defeito. E tudo isso faz um bloqueio sobre a sua verdadeira identidade e você se sente incapaz de fazer alguma coisa. Isso é muito forte. E aí, nisso, nascem vários sentimentos que vão te perseguindo com o tempo. O sentimento da inveja,
Porque cobiça é diferente de inveja, né? A cobiça ela tem um pouco de ambição. A cobiça é você querer o que o outro tem, mas você não vai tomar o que o outro tem. Você vai servir, ver aquilo e servir de exemplo para você, para que você possa trabalhar e construir, correr atrás de ter os resultados e conquistar aquilo que aquela pessoa também tem. A inveja é diferente, você não aceita a pessoa ter aquilo que você não tem. Então você não quer que ela também não tenha. É como você ter uma oportunidade de ter um aumento no seu trabalho, então só que para você ganhar 2, as outras pessoas que estão ao seu redor também vão ganhar 2. E você vai falar, não, eu prefiro ganhar 1.500, mas elas precisam ganhar 1.200. Eu prefiro perder do que elas ganhar o mesmo tanto que eu e elas precisam perder também. Esse é o grande problema. Deixa eu botar aqui, peraí. Essa músicazinha tá legal de fundo, hein? Por que não toca? Agora. Deu para entender? Então não se sinta incapaz porque pessoas disseram que você seria incapaz. Não se apegue à opinião dos outros. Aprenda a lidar com você mesmo. Aprenda a lidar com seus próprios erros. Aprenda a lidar com suas próprias emoções. Aprenda a lidar com seus próprios medos, as suas próprias inseguranças. Aprenda a ter persistência. Anote isso aí, ó. Persistência. A persistência é o caminho para o êxito. Muito forte isso, cara. Anota isso aí, ó. A persistência é o caminho para o êxito. Aprenda a ser persistente. Não precisa você se apegar simplesmente porque pessoas te ofenderam de alguma forma. Porque isso vai te deixar incapaz, amedrontado. As pessoas, quando elas tentam te atingir de forma pessoal, elas estão falando mais sobre elas do que sobre você. As pessoas que precisam ter uma ofensa pessoal contra outra pessoa, ela sente a necessidade de fazer aquilo porque é uma dor dentro dela e por isso ela grita. A pessoa quando externa, quando chama a atenção, quando tenta jogar em outra pessoa situações de forma explícita, é porque aquilo está gritando dentro dela. Então não se sinta incapaz. Aprenda a entender sua verdadeira identidade. Aprenda a entender que tudo aquilo que é exposto sobre você é sobre o autor, é sobre quem fala, não é sobre quem recebe. Então, pare de ser reciclador do lixo alheio. Pare de ser reciclador do lixo alheio. Entenda que você é capaz. Entenda que você pode. Entenda que você tem intelecto suficiente para correr atrás. Entenda que você pode ter aprendizado. Entenda que você pode ter uma vida melhor. Não se sinta aprisionado na vida que você tem. Não aceite viver de forma medíocre. Não aceite viver de forma mediana. Mas ao mesmo tempo também não fique ansiando, sempre pelo mais, porque tudo na vida simplesmente tudo passa. Não deseje intensamente alguma coisa, porque você nunca vai ficar saciado disso. Toda vez que você deseja demais, incessantemente, insaciavelmente alguma coisa, aquilo ali vai perder a graça. É como alguém que viaja na econômica e um dia conheceu a classe executiva. Quando você está na executiva, você esquece de quando você estava na econômica, você achava aquilo maravilhoso. E a executiva passou a ter graça e a econômica passou a perder a graça. E quando você vai para aquelas companhias, Emirates e a Qatar e várias outras, Etihad, eles têm uma categoria acima, que é um quarto, um mordomo, e a executiva passa a não ter mais graça. É como você ter uma bicicleta e quando você adquire uma moto, a bicicleta passa a não ter mais graça. Quando você tem um carro, a tua moto passa a não ter mais graça. E aí aquele carro uma hora não vai te saciar mais e você precisa procurar outro carro e outro carro e outro carro.
E isso vai ser insensável. Então para de buscar incessantemente por coisas que não vão te preencher, porque você vai viver com um eterno vazio dentro de você. E o ato de você sempre estar buscando encontrar mais coisas e preencher um vazio que não se preenche com coisas, vai te fazer se sentir incapaz. Tudo na vida passa. A crise passa. A crise chega e a crise vai passar. Tudo na vida passa, a pandemia chega e ela vai passar. A dor da perda, ela chega e ela vai passar. A derrota, ela não vem para ficar, ela vem como um aprendizado, porque um dia a vitória vai chegar. Mas você só vai ter resultado se você buscar. É por isso que a gente vive cansado, porque a gente vive ansioso. E a nossa ansiedade é porque a gente sempre está buscando na vida dos outros aquilo que a gente acha que é para nossa vida e não é. A gente toma por referência algumas pessoas que a gente acha que tem o significado de vida que a gente gostaria de ter, mas na verdade a gente não precisa ter a mesma vida que ela, porque isso vira uma busca incessante, incansável. E através dessa busca a gente nunca vai ficar satisfeito, porque até mesmo se um dia você conseguir alcançar o tão sonhado, tão desejada vida da outra pessoa, toda vez que você busca incessantemente a vida de outra pessoa, você vai ficar ansioso, enfadado, cansado. Quem acha que pensamento positivo manda muita coisa, ele só é um pensamento. Ele tem que servir para você como motivação. O pensamento positivo, ele é uma motivação para fazer você dar um próximo passo. Mas você precisa agir. É como você, academia. Quem gosta de academia? Tem gente que ama academia, eu odeio academia. Mas eu sei que é necessário eu malhar para me poder ter os resultados e os benefícios da saúde. E automaticamente quem busca também na academia ter um corpo perfeito, ter um corpo mais sarado, ela só vai encontrar se ela malhar. Então não faz as coisas porque você quer, faz as coisas porque você tem necessidade. Necessidade. Querer é desejo. Necessidade é precisar. Precisar é necessidade. Eu não leio simplesmente porque eu sou apaixonado por leituras de livro. Quando eu folheio um livro desse aqui, é porque eu tenho sede no aprendizado. Talvez seja um saco, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa além de estar lendo um livro. Mas para mim, ler um livro é a questão do aprendizado. Entendeu? Essa é a arte de entender sobre a sua capacidade pelas coisas. Se tem uma coisa que eu posso te fazer, posso te falar que vai te fazer feliz, é você aprender, né, a deixar cada pessoa se envolver no próprio universo dela. E você começar a viver o seu universo. Não é sobre a quantidade de dinheiro que você tem. Capacidade não é sobre conta bancária. Capacidade não é sobre o carro do ano. Capacidade não é sobre uma mansão que você mora. Capacidade não é sobre ter a despensa cheia. Capacidade não é sobre você ter a bolsa mais cara. Capacidade não é sobre você usar joias. Capacidade não é sobre você ter um corpo esculpido, ou um corpo acima do peso, ou um corpo abaixo do peso. Capacidade é sobre você deixar para trás aquilo que não te leva para frente. Você aprende sobre capacidade quando você começa a enxergar aquilo lá na frente, mas você pratica hoje sabendo que os seus resultados vão chegar. O passado, ele não existe mais. O futuro nem existe. Capacidade é a gente poder focar no presente hoje e fazer as coisas acontecer. E quando a gente aprende a ter capacidade e a se apegar às coisas mais simples da vida, e ter uma vida simples não significa ter uma vida escassa, é totalmente diferente.
E eu não estou aqui falando que você não pode ter o melhor carro ou a melhor casa do mundo, não. Você pode ter as melhores coisas do mundo, só que isso não pode ser na sua vida algo que você pode gerar expectativa. A tua expectativa ela tem que estar no processo e não na conquista. Porque se tua expectativa estiver na conquista, assim que você conquista, você fica frustrado. E quando você se frustra, você começa a se achar incapaz novamente. É por isso que a gente vê tanta gente invejosa no mundo. Você já percebeu que todo mundo tem inveja da gente, mas a gente nunca tem inveja de ninguém? Sabe por quê? A inveja, a inveja nasce do ressentimento das nossas fraquezas. Toda vez que a gente tem uma fraqueza e a gente vê essa habilidade em uma terceira pessoa, a gente tende a ter inveja daquela pessoa. Lembra que eu falei a diferença entre inveja e cobiça? Inveja e ambição. Ambição é diferente de ganância. Ganância é você passar por cima do que for preciso para alcançar o seu objetivo. Ambição é você enfrentar o que for preciso, mas não passando por cima das pessoas para alcançar seu objetivo. Aí você começa a se sentir capaz. Aí você entende sobre capacidade. E não adianta você tentar ficar se escondendo nas coisas do seu passado, porque o teu passado não te define. E muito menos se esconder no futuro, dizendo que um dia eu vou ser. Não, você tem que ser hoje. Então para de olhar para trás, porque você não está indo para lá. Você quer andar para frente, mas não esquece do seu passado. Se você pegar a história de Beethoven, Beethoven tinha um pai que era um músico, e o pai era um músico e era alcoólatra. E Beethoven, todos os dias, quando o pai chegava alcoolizado dentro de casa, ele levava uma surra do pai dele. Sabe por quê? Porque o pai forçava ele a estudar música. E olha quem Beethoven se tornou. Ele podia ter criado um trauma por conta das noites de sono que ele perdeu apanhando do pai por conta do alcoolismo. A música poderia ter se tornado um trauma. Aquele ambiente dele poderia ter se tornado um trauma. E não, ele aprendeu. Ele transformou aquilo ali em algo positivo para a vida dele. Então para de se esconder no teu passado. Para de ficar projetando o futuro se você não consegue viver o presente. Capacidade é você poder viver o presente. Ter mentalidade. Educação emocional. Educação emocional. Você tem que educar o seu emocional para você poder ter uma vida mais tranquila. Aprenda a saber quem você é de verdade. Aprenda a entender sobre os seus limites. Aprenda a construir verdadeiras riquezas. A verdadeira riqueza, ela está na família, que é algo que não se destrói. Ela não está no dinheiro, ela não está nas coisas. E a partir daí você vai começar a encontrar os verdadeiros caminhos do conhecimento. E vai começar a se sentir capaz. Amém? Hoje eu estava ouvindo muito sobre essa questão de capacidade, né? Qual a capacidade de um jogador que se torna o melhor do mundo? Será que ele é capaz por conta do talento ou pelo esforço dele? Você vai conhecer pessoas que têm a habilidade de jogar bola como ninguém. E outras pessoas forçam jogar bola, né, através do aprendizado. São dois caminhos totalmente paralelos, ao mesmo tempo distintos. Eu posso me tornar um bom jogador treinando. Ao mesmo tempo eu posso me tornar um jogador através das habilidades. Não importa se o significado dos meus resultados tem uma força da natureza ou se tem força somente do aprendizado. É como eu falei, você vai para a academia não porque você quer malhar, mas porque você tem a necessidade de ter resultados positivos na sua saúde. É a mesma coisa se você ler um livro. O que te dá prazer não tem que ser ler o livro, mas sim os conhecimentos que através da leitura você vai adquirir. Foca nisso, cara. Mentalidade positiva. Mas acima de tudo, atitude. Porque talento não vai te levar muito longe, não. O talento ele pode até te ajudar. Ele pode até acelerar o processo. Mas o talento de forma isolada ele não vai te levar muito longe, não. O talento ele precisa ter determinação.
talento ele precisa estar vinculado à sua capacidade de persistência. A continuidade da persistência vai te trazer resultados com êxito. E você vai alcançar o significado verdadeiro da capacidade. Beleza? Um beijo, como prometido, a live de hoje à tarde. Ó, acabou bem na hora a música. Deus abençoe vocês. Vou ter que continuar aqui, tô no stop aqui. E quando for amanhã de manhã, a gente tá junto novamente. Beleza? Amém? Bate um print aí, ó. Marca lá. Me fala qual foi a frase que mais impactou você que eu vou repostar. E eu tenho certeza que a partir de hoje, se você começar a trabalhar isso que eu falei para vocês, vocês vão ter acesso ao conhecimento de forma diferente. E vão começar a ter acesso à capacidade. E você vai se sentir capaz não pelo outro, mas por você mesmo. Porque a tua capacidade não depende do outro. Os teus resultados dependem de uma soma de coisas. Mas a tua capacidade só depende de você. Beleza? Beijo, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã, 7h30. Após 7h30 da manhã eu tô na live de novo, tá? Beijo, valeu.